Olá, meus amigos. Nós vemos uma preocupação muito grande de sacerdotes católicos tentando lançar um descrédito sobre a comunidade cristã protestante. Como se nós protestantes fôssemos o grande empecilho para a Igreja Católica Apostólica Romana. Na verdade, eles sabem que nós somos de linha protestante, cristãos autênticos, e nós somos cristocêntricos neotestamentários. Nós temos como base doutrinária, base de prática doutrinária, a fé cristã, em que Jesus é o autor e consumador de nossa fé e o nosso único mediador entre homens e Deus. Eles sabem que nós temos a igreja do primeiro século como nosso padrão ouro, um padrão ouro que nós buscamos todos os dias, porque é um padrão realmente difícil para qualquer cristão conseguir atingir. Mas nós temos um cristocentrismo neotestamentário e temos uma igreja do primeiro século não paganizada e não idólatra como nosso referencial. Agora, eu gostaria de advertir aqui aos nossos amigos católicos apostólicos romanos, aos padres católicos, que andam fazendo tantas considerações quanto a nós cristãos protestantes, que eles não têm nada a nos oferecer e eles sabem disso. Não é apologia, parece mais uma busca desesperada por novos adeptos. Quem sabe se um ou outro esquece esse cristocentrismo. Aí aparecem alguns testemunhos de eventuais cristãos abandonando as igrejas e indo para a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas isso aí, pessoas com todos os tipos de comportamento são esperadas. Agora, o catolicismo romano, os sacerdotes católicos, nessa tentativa de desacreditar o cristianismo protestante e numa tentativa pueril de conseguir novos adeptos, porque não vão conseguir realmente, eles estão se esquecendo de um gravíssimo problema doméstico. Qual é o grave problema doméstico que no Brasil está acontecendo com os fiéis católicos? Eles estão abandonando os bancos das igrejas católicas e frequentando seitas espiritualistas. E isso é de conhecimento, não dá para esconder. Eu tenho muitos conhecidos espíritas e também católicos, e nós sabemos que há um perfeito sincretismo entre católicos e espíritas, o que é uma coisa doutrinariamente impossível, mas está existindo. Então, os padres católicos, eles têm que se preocupar com os problemas domésticos da Igreja Católica Apostólica Romana, que não está conseguindo exercer sobre os seus fiéis uma verdadeira fidelidade ao cristianismo. Por que os padres católicos estão tão preocupados em assediar os cristãos protestantes, se dentro de casa os seus fiéis católicos estão buscando centros kardecistas? E nós sabemos que as bases kardecistas e as bases católicas são baseadas em fundamentos doutrinários
completamente opostos. Os espíritas não acreditam nos merecimentos de um Salvador, em uma salvação, em uma reconciliação com Deus. Eles não creem na salvação pela graça mediante a fé. Eles não adotam o chamado credo niceno, mas os católicos estão fugindo em massa para os centros espíritas. E tem muitos espíritas que não são realmente cristãos, porque nas suas bases doutrinárias eles falam em Jesus, mas não são cristãos, estão também partilhando com os seus amigos católicos romanos num perfeito namoro, numa perfeita comunhão, como muitos deles confessam. Então, padres, vocês que são sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana, não podem avançar em nenhum sentido de uma conquista se na retaguarda as coisas estão muito ruins, muito mal. Existe muita roupa dentro de casa para ser lavada. O chão precisa ser varrido. A orelha dos fiéis tem que ser limpa, porque eles não estão entendendo nem sequer o catolicismo romano. Repito, os fiéis católicos apostólicos romanos não estão sendo fiéis nem ao próprio catolicismo. E isso eu tenho muitos testemunhos, diversas evidências, em muitos e-mails trocados com espíritas e também católicos, principalmente espíritas, que albergam muito satisfeitos e muito agradecidos os seus irmãos, entre aspas, que são provenientes das igrejas católicas e apostólicas romanas. Então nós vemos assim que um cristianismo católico apostólico romano, que tenta, digamos, avançar em sua influência doutrinária, ao mesmo tempo está com a sua retaguarda completamente desguarnecida. Porque o povo católico apostólico romano, ele frequenta igrejas católicas, mas eles não têm uma fé cristã, católica, apostólica romana. Vocês já compreenderam o que eu quero dizer. E dentre esses que têm uma presumida fé católica, apostólica romana, tem muita gente fazendo sincretismo com seitas espiritualistas que são anticristãs. Afinal de contas, que católicos são esses? Seriam católicos kardecistas? Eu não quero ofender, mas eu quero chamar apenas a atenção dos nossos amigos católicos, padres, que fazem vídeos bonitos, muito bem editados, parabéns, contra a fé cristã, protestante e evangélica, mas se esquecem que o cesto está cheio de roupa suja. Os cristãos estão até sentando no banco das igrejas, mas a fé cristã e apostólica romana não está sendo manifesta. Ela está se desfazendo. Como é que os senhores sacerdotes católicos romanos querem, digamos, avançar numa frente de batalha tão difícil, que é contra os cristãos genuínos, e dentro de suas igrejas o próprio catolicismo está tão fragilizado? Procurem pesquisar, como se não soubessem, mas vamos dizer aqui, vocês que são padres
que são sacerdotes católicos, procurem pesquisar nos centros espíritas e nas suas igrejas quem é que não está fazendo um sincretismo perfeito, um ecumenismo perfeito com seitas anticristãs. Então, antes de avançar, é preciso que nós cuidemos da nossa estrutura, senão no meio do caminho nós vamos desabar. Então, além de avançar contra os cristãos protestantes, que é como dar soco em muro de pedra, porque as nossas bases doutrinárias são as mais firmes possíveis, é baseado na rocha verdadeira, na pedra de esquina que é Jesus, e portanto é, digamos, impossível nos tirar de nossa fé, e ao mesmo tempo estão tão fracos na prática cristã. Com esse aforisma de que fora da igreja não existe salvação, tem muita gente indo ao templo e muita gente fora dos ideais católicos e apostólicos romanos. Isso até pode existir no nosso meio protestante, mas é uma coisa muito difícil. É muito difícil você conseguir identificar isso. Agora, eu sei por diversos testemunhos, diversas evidências, muitas mesmas, que o catolicismo romano não está conseguindo segurar os seus fiéis nos bancos. O aforisma que vocês criaram, que fora da igreja não existe salvação, é que também está contribuindo muito para isso. Muita gente está fazendo o que quer fora dos templos, mas chega lá dentro, quer tomar a hóstia, quer, no caso, receber a sua água ungida, não é isso? Mas é preciso explicar a esse povo, padre, que isso não adianta perante Deus. Isso não tem valor nenhum perante o Deus Santo de Israel. Isso não tem valor nenhum perante nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Só tem valor perante Deus um coração realmente voltado, um coração que tenha intimidade com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em suma, o catolicismo romano tem muito que fazer dentro de casa. O dever de casa não está sendo feito, mas estão querendo ensinar altas matemáticas aos protestantes cristãos, que já têm a sua fé firmada na rocha. Então, vamos cuidar de nossas casas, porque parece que as coisas não estão saindo de acordo com o planejamento de muitas pessoas. Eu acho que eu me fiz compreender. Que tenham um bom dia e até o próximo vídeo. Muito obrigado.